boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para a Prova Nacional Docente. Vamos lá. Hoje, o tema de hoje... Opa, o que aconteceu aqui que saiu? Voltou. O tema de hoje... Tecnologias da comunicação e informação nas práticas educativas. Hoje, dia 1º de agosto. Passa rápido, né? O que eu vou pedir para vocês? Vocês têm lá o edital no grupo, tanto o edital, quanto o cronograma, quanto os conteúdos programáticos, né? Vocês vão ticando. Cada aula que nós tivermos, vocês vão ticando lá. Tá bom? Então, nossas aulas ao vivo, elas acontecem quartas e sextas. Depois, nós vamos acrescentar as segundas. Aí vai ficar ao vivo segundas, quartas e sextas. Eu não consigo ainda acrescentar as segundas porque eu dou aula na faculdade e eles estão com uma turma que vai fazer prova ainda. Então, as segundas é separado para eles, né? Mas, por enquanto, ao vivo vai ficar as quartas e sextas. E depois, a partir do mês de setembro, aí nós vamos aumentar a carga, tá? Não tem como aumentar agora, porque terça e quinta eu estou com a turma do processo seletivo do estado de São Paulo, que vai prestar a prova dia 24 de agosto e a de vocês em outubro. Aí depois do dia 22 de agosto eu consigo aumentar a carga de vocês para mais aulas ao vivo, tá? Então, por enquanto, as aulas de vocês é as quartas e sextas, tá? As aulas gravadas, eu vou explicar aqui para deixar gravadinho para todo mundo. As aulas gravadas, as que já estão gravadas, que é de português e 4 de legislação, elas já foram enviadas para vocês no e-mail. Aí vocês falam assim, tem mais gravada? Não, não tem mais gravada nesse momento. Por quê? Porque a Prova Nacional Docente, a bibliografia é diferente. Então, a maioria das aulas serão ao vivo, são inéditas, não são gravadas, né? Quando cursos de bibliografia iguais aos de outros municípios, nós podemos repetir e colocar aulas que já foram gravadas sobre aquele mesmo assunto. Mas o de vocês, a maioria das aulas são inéditas, porque não teve ainda a Prova Nacional Docente. É a primeira vez, então a maioria será inédito, tá? Está sendo preparado com maior carinho, com maior atenção, para que fique tudo certinho, tá bom? Então, por isso que não tem muitas aulas gravadas, porque as de vocês são, a maioria, ao vivo, inéditas, né? Por isso, tá bom? Mas nós vamos aumentar depois a carga aí de vocês, tá? Então, vamos lá? Tecnologias da comunicação e informação nas práticas educativas. Antes de mais nada, e já iniciando sobre o tema, as tecnologias têm que, assim, os professores têm que ter isso em mente, tanto na prática de vocês, quanto na teoria, porque é a teoria que cai na prova, né? Mas as tecnologias, em nenhum momento, elas vieram para substituir o professor, né? Elas não vieram para substituir conteúdos, para substituir o professor, tá? Elas vieram para contribuir com algo a mais, para interação, para mais dinâmica nas aulas. E queira ou não, essa nova geração é algo que os alunos gostam. Então, desperta a atenção deles quando um conteúdo é relacionado com as tecnologias, né? Então, por exemplo, eu estou dando uma aula de português. Estou explicando para eles, sinônimos e antônimos, por exemplo. Então, dei a parte teórica, fiz uma atividade prática, aí eu vou e relaciono com, por exemplo, deixa eu pensar aqui, jogo da memória, né? Um jogo da memória no computador, né? Encontrar lá o antônimo de tal desenho, de tal palavra, o sinônimo. Então, é algo interessante para eles,
porque eles já estão acostumados com essas novas tecnologias, né? Eles usam o tempo todo tablet, celular, computador, então para eles é joia, né? Agora, os professores que não estão acostumados com essa geração, com as tecnologias, vão ter que se adaptar, porque o concurso de vocês exige que os professores tenham contato, utilizem as tecnologias em suas aulas, então não tem por onde fugir, tá? Já deixando isso bem claro aqui no início dessa aula. Vamos lá? Então tem gente que tem mais facilidade, né? Eu tô camelando, tô aprendendo, né? Porque, eu sei tudo de informática, de tecnologia, não, mas tem que se aperfeiçoar, tem que aprender, né? Ainda mais depois da pandemia, a gente não tem por onde fugir, né? Veio com tudo, as aulas em AD, né? Que requer também o uso das tecnologias, e nós vamos falar a respeito delas hoje, ok? Vamos lá. Papel das tecnologias na mediação do conhecimento. As tecnologias da informação e comunicação, conhecidas aí com a sigla TIC. TIC, vocês vão ouvir muito na prova sobre o TIC, que é a sigla de Tecnologias, Informação e Comunicação, TIC, tá? Então, essas tecnologias, elas vêm transformando as práticas pedagógicas, nossas práticas na atualidade, contemporâneas, porque não existiam, né? Então, não tinha como nós colocarmos essas tecnologias nas nossas aulas antigamente. E hoje elas estão com toda a força, né? Então, o que eles pedem? Que nós utilizamos, né, essas tecnologias na nossa prática, ou seja, coloque em nossas aulas associado, né, nossas disciplinas, seja português, matemática, história, geografia, ciências, arte, tudo, né? Colocando as tecnologias ao nosso favor, tá bom? Elas não são apenas um instrumento de apoio. Elas não vêm só para apoiar, só algo a mais. Mas elas são consideradas aqui como agentes ativos na mediação do conhecimento. Então, elas vieram para apoiar ainda mais o professor, mas não simplesmente mais um instrumento. Não, é um instrumento transformador. É ativo na mediação do conhecimento. Por quê? Ele vai fazer com que os alunos participem ativamente, traz uma aprendizagem significativa, é algo que os alunos serão motivados, incentivados, né, a querer mais, e isso vai trazer uma forma deles aprenderem mais dinâmica, mais interativa, né, para eles é demais. Então, com essa chegada dessas tecnologias, altera a dinâmica do processo, toda a dinâmica do processo, né? Estava acostumado com aquela mesmice, digamos assim, né? Porém, agora é coisas que interessam a eles. Então, vai facilitar. Então, ela chega para alterar essa dinâmica em relação aos professores, estudantes e os próprios saberes, né? Então, ela veio para mudar o pensamento para melhor dos professores, dos estudantes que adoram e do próprio conhecimento, são os saberes. Então, eu incluo essas tecnologias nas disciplinas que eu dou. Então, nesse contexto, o papel aí das TICs é para mediar a aprendizagem. Então, elas vieram como agentes ativos, como mediadoras da aprendizagem, e é essencial porque traz uma educação significativa, uma aprendizagem significativa. Vejam muitas palavras-chave já no início do slide, né? Já tem várias, né? Agentes ativos, mediação, mediadoras da aprendizagem, educação significativa, construção. Então, vocês vão ver que nas alternativas corretas, né, nós vamos ter
questões de simulado hoje, são todas palavras o quê? Perfumadas, né? As palavras-chave positivas são perfumadas, são uma poesia, porque não vai ter palavra negativa quando a alternativa é correta, né? Vamos lá, vamos continuar. Vão anotando aí as dúvidas, perguntas. Conceito de mediação do conhecimento e o papel das TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação. Então, essa mediação do conhecimento, ela vai se referir ao processo em que o professor, ele não tem que fazer o planejamento. Então, quando ele fizer esse planejamento, ele vai incluir essas tecnologias nas aulas dele, de como ele achar melhor. Vai colocar lá um projetor, né? Vai passar uns slides, vai passar uma informação, um vídeo, alguma coisa. Ele vai, vamos supor, vai ensinar português, coloca um jogo da memória. Vai ensinar matemática, pega lá uma tabela, um gráfico interativo, né? Enfim, tá lá falando de história, mostra as imagens, ciências, enfim. As tecnologias vieram para dar um up, né, na aprendizagem. Elas não vieram para substituir sua aula, a parte teórica que você tem que dar, a parte prática que você tem que dar, né, o conceitual, o procedimental. Não, mas ela veio para colaborar, né, com você. Então, o professor, quando ele vai fazer o planejamento, ele tem que pensar onde colocar essas tecnologias para facilitar a minha aula, né? Então, olha lá, o professor organiza situações de aprendizagem, palavra-chave da prova, situações de aprendizagem. Então, o professor vai fazer o quê? Criar situações de aprendizagem usando essas tecnologias para ter sucesso nas suas aulas, né? Satisfação nas suas aulas. Que vai permitir que o estudante construa sentidos e significados a partir da sua interação com os conteúdos. Então, o estudante ele vai interagir com aqueles conteúdos, mas de forma o quê? Dinâmica, vai trazer um significado para eles. Ok? Já foi provado que eles aprendem muito mais com essa ajuda que as tecnologias vêm trazendo, né? E nesse processo das TICs aí, né, que atuam como ferramentas culturais, conforme a perspectiva do Vygotsky, até o próprio Vygotsky fala a respeito da importância da expressão, comunicação e aprendizagem. Ele fala dessa importância. Então, assim, ele não fala diretamente, vamos lá, o Vygotsky, ele não vai falar diretamente das tecnologias em si, mas ele vai falar da ampliação dos meios de expressão, de comunicação e de aprendizagem. E um dos meios dessa expressão, comunicação e aprendizagem é o uso da TIC, tá? Dessa tecnologia aí, ok? Então, essas tecnologias, elas vêm para mediar o conhecimento de diversas formas. Tem alguém querendo entrar? Um minutinho, vamos dar a entrada aqui. Simone Barbosa e Ivanilda Dutra. Ok, continuando. Então, o que acontece aí? Vieram para... Tem mais alguém querendo entrar? Ingrid, ok, voltando. Então, o que acontece aí, ó? Essas tecnologias, então, vieram para mediar esse conhecimento de diversas formas. Olha só, olha o que as tecnologias de informação e comunicação, elas proporcionam aí, ó. Proporcionando múltiplas linguagens, palavra-chave, múltiplas linguagens. De que forma? Com texto, com áudio, com vídeo, com animações. Então, através dessa tecnologia, eu tenho tudo isso. Eu tenho texto, eu tenho áudio, eu tenho vídeo, eu tenho animações. Certo? O que mais? Ela vai facilitar o acesso à informação em tempo real. Então, alguma coisa que você esteja
trabalhando com seu aluno, quer saber da informação, você vai ter essa informação em tempo real ali. E de diversas fontes, né? Só procurar a fonte correta, né? Sem ser fake. Estimula a aprendizagem ativa por meio de ambientes interativos e promove a personalização das trilhas de aprendizagem. Então, vejam, várias palavras-chave positivas aí, né? Múltiplas linguagens, diversas fontes, tempo real, aprendizagem ativa, ambientes interativos, palavra-chave, né? Trilhas da aprendizagem. Enfim, o que eu falei lá no começo, a tecnologia ela não vem para substituir o professor. Olha lá, o papel da tecnologia não é substituir o professor, mas enriquecer a prática docente. Veio para apoiar, oferecendo novas possibilidades de construção do conhecimento por meio de experiências mais significativas e contextualizadas. Mais duas palavras-chave positivas aí, significativas, contextualizadas, novas possibilidades, construção do conhecimento, tudo aí, experiências, tudo é palavra-chave positiva, tá? Vamos lá. Integração das tecnologias na didática e no currículo. Então, quando nós formos colocar essas tecnologias ao nosso favor, através do nosso planejamento, ela precisa ser integrada de forma crítica e intencional. Mais duas palavras-chave positivas, crítica e intencional. Por que crítica? Eu tenho que saber até onde eu posso estar utilizando, qual disciplina eu tenho que utilizar, de que forma eu vou utilizar isso, o tempo que eu vou utilizar, certo? Através do meu planejamento. E ela deve ser o quê? Intencional, porque não é para usar a tecnologia por usar, sem objetivo. Intencional significa que você quer atingir algum objetivo ensinando aquele conteúdo usando as tecnologias. Por isso que é crítica e intencional, tá? Então, você vai incluir essas tecnologias da informação e comunicação no seu planejamento, tá? E dessa forma, elas vão contribuir. Reorganização das práticas pedagógicas, tornando o estudante protagonista do processo, olha, ó, protagonista, palavra-chave. Diversificação das metodologias de ensino, como o uso de metodologias ativas. Então, aqui está dando exemplo, né, que nós já vimos em outro conteúdo, referente às metodologias ativas. Quando a gente falou sobre didática e prática de ensino, nós já citamos aí as metodologias ativas. Exemplos de metodologias ativas: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e gamificação, que são jogos. Então, essas metodologias ativas, né, vieram para ajudar. E daí nós temos o uso dessas tecnologias, tá? Então, existem as metodologias ativas, que é o que eles estão pedindo, e eu posso colocar, por exemplo, das tecnologias na minha aula, gamificação. Então, eu posso usar, por exemplo, jogos dentro das disciplinas que eu tenho que dar. E quando eu estou falando de jogos interativos, jogos, né, que o computador nos traz, tá? Que a tecnologia nos traz. Fortalecimento da interdisciplinaridade. Ou seja, eu envolver várias disciplinas, não só a minha, né? Eu envolver aí as várias disciplinas. Então, eu vou associar português, matemática, história, geografia, ciências, arte, né? Então, eu não preciso usar, eu só vou usar na minha aula de matemática. Só vou usar na minha aula de ciências. Não, eu vou interagir aí, né? Nas várias áreas. Ao permitir conexões entre diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, eu vou utilizar em tudo.
Além disso, elas vão permitir ali alinhar a prática escolar com a BNCC. Porque na própria BNCC já diz a importância do uso dessas tecnologias. A própria BNCC induz você buscar essas tecnologias. O professor se aperfeiçoar para poder melhorar suas aulas dentro dessas tecnologias. Né? Na própria BNCC fala, olha lá, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Isso. Deixa eu aumentar. Ó, vou aumentar aqui. Vejam, olha o que diz a BNCC a respeito. Porque faz parte de uma competência geral, né? É uma competência que se quer desenvolver com o aluno. Então, vejam, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Olha quantas palavras-chave positivas. Tecnologias digitais, crítica, significativa, reflexiva, ética. Nas diversas práticas sociais, também palavra-chave. Nesse sentido, o uso pedagógico das tecnologias precisa estar articulado ao PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, no próprio PPP, quando for elaborar o PPP, tem que falar que os professores, a equipe, a escola adotam as tecnologias da informação e comunicação em suas aulas, tá? Então, nesse sentido, o uso pedagógico das tecnologias precisa estar articulado ao PPP da escola e ao currículo, garantindo intencionalidade e coerência com os objetivos de aprendizagem. Então, eles querem que seja realmente utilizado. E a própria BNCC já diz que é para usar, né? Então, assim, a lei fala, autores falam, a BNCC vem contribuindo falando também. Então, nada mais, nada menos devem ser utilizadas de alguma forma. Mas com intencionalidade, não é de qualquer jeito. Não é porque você colocou lá um filme para as crianças assistir, é porque você está usando a tecnologia. Ah, eu coloquei um filme. Só isso. Né? Vamos lá. Ambientes virtuais e recursos digitais como instrumentos de mediação. Ambientes virtuais de aprendizagem, também conhecido como AVA. Hoje nós temos vários ambientes virtuais, várias plataformas, né, de aprendizagem aí. E na escola isso foi inserido. Aqui fala de uma forma geral, pode ser que tenha escola que não tenha o AVA, que não tenha tecnologia nenhuma, né? Aqui tá falando de uma forma geral, tá? Então, foi introduzido nas escolas, né, em toda a educação, o AVA, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Plataformas educacionais, aplicativos e objetos digitais de aprendizagem. São exemplos concretos do papel das TIC na mediação do conhecimento. Então, vieram aí, gente, para contribuir. Olha quantos ambientes virtuais hoje nós temos, quantas plataformas de educação nós temos, aplicativos, tá? Eu dou um exemplo aqui, ó. Meu filho, ele não faz curso de inglês, ele tem 12 anos, está no 7º ano, né? Ele não tem inglês, só tem inglês na escola, né? E daí a gente foi fazer uma competição lá, né? Há muito tempo, eu sei algumas palavrinhas em inglês, né? E ele não faz inglês, né? Assim, não matriculei ele no curso de inglês, nada disso, né? Ele quer, mas eu falei, segura as pontas aí, porque tem muita conta para pagar agora, né? E daí ele foi muito bem nas respostas de um jogo que a gente estava fazendo. Aí eu falei assim, nossa, Daniel, não sabia que você sabia tanto inglês assim. Você nem faz aula de inglês, só da escola. Aí ele falou assim, não mãe, eu tô falou lá, um aplicativo que ele baixou no celular dele e é um jogo de inglês. Então vem as palavras lá, ele tá aprendendo muita coisa de inglês sem ir presencialmente em algum curso de inglês. Ele tá aprendendo muita coisa e eu nem sabia
que ele estava fazendo. Ele falou, não, mãe, é muito legal. Ele, o jeito, né, de jovem falar, é muito da hora, eu tô aprendendo muita coisa, mãe, de inglês, e faz competições com os outros colegas que também fazem, né? E é um aplicativo. E por que ele gosta, que ele falou? É interativo, é um jogo. Você tá aprendendo, ao mesmo tempo você tá jogando, você tá se divertindo. Viu? Eu tô dando um exemplo só para simplificar, para dar um exemplo aqui, né, do que a gente está falando, da importância dessas tecnologias. E eles adoram, tá? Então, alguns exemplos concretos, né, do papel das TIC na mediação do conhecimento. Então, ambientes virtuais, plataformas, aplicativos, objetos digitais. E esses recursos, eles podem ampliar o tempo e o espaço da aprendizagem, permitindo estudos fora do horário escolar. É o exemplo que eu acabei de dar, tá? Então, assim, com as tecnologias, eles podem dar continuidade nos estudos fora da escola, fora do horário de aula normal, né? Você pede para eles fazerem uma pesquisa, um trabalho, né? Eles vão fazer isso fora do horário. E é uma forma deles estarem utilizando também essas tecnologias, né? Fomentar o trabalho colaborativo por meio fóruns, Wix, redes sociais. Então, você também pode pedir para eles montarem, né, algumas coisas fora, né? Por exemplo, eu já vi muito isso, né? Vários projetos maravilhosos usando as tecnologias, porque os próprios alunos gostam de fazer, né? Eles sabem mais do que nós. E daí eles montaram lá o jornal digital da escola. Então, tudo através das redes sociais, ficou muito bacana. E eles mesmos que montaram slides, tudo bonitinho. Então, é muito bacana e é uma aprendizagem significativa, né? Olha lá, estimular a autonomia do estudante, porque ele que vai em busca, né, do que você pediu. Permitir escolhas de ritmo, percurso e recursos de estudo. Então, eles vão atrás. Promover a avaliação formativa, lembrando que a avaliação é um conjunto, é um processo contínuo, né? Então, promover a avaliação formativa por meio de instrumentos digitais, como quizzes, portfólios, relatórios automatizados. Isso nós temos, né? Lembra que nosso, por exemplo, portfólio antes era uma pasta com atividades dos alunos, de cada aluno. Hoje nós podemos fazer esse portfólio digital, em slides ou outros programas aí. Quizzes, né? São aquelas perguntas que você vai colocando as respostas na múltipla escolha e outros. Então, assim, pode ver que eles vieram. Hoje, nós temos até aquele que eu não sabia usar, eu aprendi, o Form, que é do Google. É um formulário online. A pessoa responde ali tudo online. Hoje você vai numa palestra, no final da palestra você tinha que preencher um formulário e colocar na caixinha. Vocês lembram disso? Eu sou dessa época. Hoje você terminou a palestra, você tem que escanear o código de barras, o QR Code, para falar que você esteve presente ali, ou responder um formulário online, né? Então, hoje não tem como ficar fora dessas tecnologias, né? Um outro exemplo prático. Hoje começaram as inscrições de um processo seletivo da Prefeitura de Guarulhos. Não tem prova, mas é para professor adjunto, não, como fala? Eventual, para substituir. Começou hoje e vai até domingo as inscrições. Se fosse antigamente, a gente tinha que levar toda a documentação pessoalmente, de tal hora até tal hora, pegar a condução. E hoje não. É tudo online, né? Então, tá lá
faz a sua inscrição, cadastro, manda tudo por lá, documentação, lá. Então hoje tá assim, né? O currículo, antes você entregava o currículo num lugar, hoje não, hoje é tudo online. Eles dão risada de você se você for entregar o papel lá. Entendeu? Então, queira ou não, né? Muita gente é contra essas tecnologias, mas elas vieram realmente para contribuir. E muita gente, professores, podem ser contra, porém aqui nós temos que focar na prova. Então, na prova, você tem que dizer amém, você tem que falar que concorda com tudo isso, que é legal, que funciona, que você sabe fazer, né? Assim. Vamos lá. Outro exemplo, né? O vídeo que foi gravado aí, quem vai prestar a prova do Estado, processo seletivo do Estado, teve que gravar o vídeo, não foi? Gravar um vídeo para enviar com a sua aula. É o quê? É a tecnologia, né? Então, por exemplo, uma atividade que utilize vídeos interativos com perguntas reflexivas, seguida de um fórum online para debate entre os alunos, exemplifica uma prática em que as tecnologias cumprem o papel de mediadoras na construção do conhecimento, integrando conteúdos, habilidades cognitivas e competências socioemocionais. Olha lá, outras palavras-chave aí, habilidades cognitivas, competências socioemocionais, vídeos interativos, perguntas reflexivas, fórum online. Então, vieram para contribuir, né? Muita coisa mudou, né? Não posso falar que não. Vamos lá. Considerações pedagógicas sobre o uso das tecnologias. O uso das tecnologias como mediadoras do conhecimento vai exigir o quê? O professor se vira nos 30, hein? Formação docente continuada. Por quê? Porque você só aprende essas tecnologias e a cada dia está mudando ainda mais se você se aperfeiçoar, se capacitar, se qualificar. Então, é a formação docente continuada. Você tem que entrar nesse ritmo, né? Que vá além do domínio técnico, incorporando aspectos didáticos e éticos. Avaliação crítica dos recursos utilizados. Sensibilidade à diversidade de contextos dos estudantes, inclusive no que se refere ao acesso à internet e aos equipamentos. Um detalhe importante, né? Não podemos esquecer que pode ser que tenha alunos que não tenham acesso em casa, né? Dificilmente, mesmo aqueles com dificuldade, eles sempre dão um jeitinho de ter um celular, ou usar o do pai e da mãe, né? Ou ir numa lan house. Dificilmente hoje eles não têm. Mas possa ser que algum aluno não tenha. Então, assim, você vai ter que criar um meio para que ele possa participar, né? Tem que ser pensado nisso também, ok? Porque daí, eu só posso usar na escola, então tem que criar um meio aí. Garantia de intencionalidade pedagógica, novamente essa palavra intencionalidade, marquem aí. Evitando o uso acrítico ou meramente decorativo das ferramentas digitais. O que está falando aqui? Não adianta você saber para que serve se você nunca utilizou. Esse botão serve para isso, essa tecla serve para aquilo. O Word serve para fazer texto, o PowerPoint para fazer slides, tá? Não é uma decoreba. Você tem que saber utilizar esses recursos, essas ferramentas, né? Então, portanto, aí, o papel das tecnologias de informação e comunicação na mediação do conhecimento está relacionado à capacidade da escola e dos professores de ressignificar práticas pedagógicas. Ou seja, mudar, né? Aperfeiçoar suas práticas a partir das potencialidades dessas ferramentas, assegurando o direito de aprender com, olha outras palavras aí, equidade, criatividade, criticidade.
Marquem essas palavrinhas-chave, ok? Aqui também tem as potencialidades, né? Também é palavra-chave, capacidade, palavra-chave, ressignificar palavra-chave. Aqui é tudo chave, né, gente? Aqui é tudo chave. Vamos lá. Competências digitais do professor e do aluno, ou seja, as competências que o professor precisa ter, as competências que o aluno precisa ter para poder, de fato, estar utilizando da melhor forma essas tecnologias da comunicação e informação. Da informação, comunicação, tanto faz. Então, precisa ter, sim, uma inserção significativa e não uma decoreba. Ah, eu sei digitar, eu sei para que serve essa tecla, né? Mas é na prática, é fazer com que eles usem na prática, né? A função, a relação, a interação. No ambiente educacional demanda, palavra-chave, desenvolvimento de competências digitais. Então, competências digitais é saber e saber fazer. Lembra lá, a BNCC fala das competências. Saber, teoria, saber fazer, prática. Caminham juntos. Então, aqui não adianta eu só saber, eu tenho que saber fazer, né? Competências digitais. Tanto por parte dos professores quanto dos alunos. E se bobear, os alunos sabem mais do que os professores. Vamos falar o português claro? É verdade. Você dá na mão deles, rapidinho resolve, procura, fala que é isso na gíria deles, né? Do jeito deles, rapidinho eles resolvem, tá? E nós temos que acompanhar essa geração. Tais competências vão além, presta bem atenção, tais competências vão além do domínio técnico. Isso é uma palavra, uma palavra de pergunta da prova. Né? Se as competências é já tá bom. Se tiver o domínio técnico, já tá ótimo. Não. Tá dizendo aqui. As competências vão além. O domínio técnico significa saber mexer. Abre o computador, liga o computador, por exemplo, tá? E sei algumas teclas. Vai além o domínio técnico de ferramentas e envolvem aspectos pedagógicos, comunicacionais, éticos, críticos. Então, aqui o computador é só um instrumento, é só uma ferramenta, é só um produto aqui. Através dele, aí eu domino todo ele, né? O domínio técnico. Sei as teclas, sei digitar, estou dominando. Mas não é só isso. Tem que colocar isso a serviço da pedagogia, da nossa prática. Ok? É muito mais do que um domínio técnico. Então, olha lá. É a famosa cultura digital que nós temos que ter e fazer com que os nossos alunos sigam. Apesar que para eles, com certeza, eles já seguem. É nós que temos que adaptar. Nesse contexto, a construção de uma cultura digital na escola depende diretamente da formação docente e da autonomia estudantil no uso das tecnologias como instrumentos de aprendizagem. Então, essa cultura digital, né, tá ligada à nossa formação. Nós vamos, né, mediar isso com os nossos alunos para que realmente eles aprendam. E precisa dar autonomia para que eles corram atrás, não dê nada pronto para eles, porque é eles que vão construir o conhecimento, até mesmo utilizando as tecnologias. Você só vai mediar, né? Fazer as intervenções necessárias, mas deixá-los ir atrás, ok? O que são competências digitais e como se aplicam à educação? Vejam, importante. As competências digitais são um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores necessários para utilizar de forma eficaz,
crítica e ética, as tecnologias digitais na vida cotidiana, no trabalho e na aprendizagem. Ou seja, quando nós falamos, vou dar um exemplo, de alfabetização, nós não falamos assim? Alfabetização e letramento. Alfabetização, aprender a ler e escrever. Letramento, função social da leitura e da escrita. Ou seja, para que eu vou, vai servir isso para a minha vida? A mesma situação aqui. A mesma situação. Eles vão usar essas tecnologias para a prática social, para a vida deles. Eles não vão usar só para a sala de aula. Eles vão usar muito mais lá fora do que dentro da escola, se você for ver, né? Porque hoje, vocês têm que associar com os alunos assim, tudo hoje, 99% tem o uso das tecnologias. Então, se você vai no mercado, tem lá a maquininha, né? Isso é vocês passando para os alunos. Vocês estão dando uma aula de matemática, por exemplo? Para que serve o código de barras? Você passa lá na maquininha, dentro do mercado, e consulta. Você faz a consulta antes de passar no caixa. Não achou o preço? Vai lá na maquininha, coloca o código de barras lá para ler, já sai o valor. Os caixas são todos com tecnologias, todos informatizados. Leitura de barra, né? Vai fazer o pagamento, é o uso da tecnologia, seja no cartão débito, crédito, Pix. É difícil alguém isso com dinheiro hoje no mercado. Pode acontecer, por isso que eu falo 99%, tá? Eles vão usar isso na vida deles. Até na feira hoje, você usa a tecnologia para fazer um pagamento, né? Eles vão usar isso depois no trabalho que eles forem exercer. Então, enfim, as tecnologias vão estar lá na vida cotidiana, tanto nossa quanto deles, né? Você vai no banco, você vai no médico, a própria senha é digital. A própria senha para você esperar ser chamado lá no telão é digital, tem o uso da tecnologia, né? Então não tem como ficar fora disso. Na educação, essas competências se desdobram em diversas dimensões, conforme apontado pelo Marco Europeu de Competência Digital para Educadores, DIGCOMPEDU, e adaptado por diversas políticas nacionais, como a Estratégia Nacional de Educação Digital em 2023, então está atualizado. Vejam, foi falado a respeito dessas competências num marco europeu, não foi no Brasil. Foi falado sobre competência digital em outro país e adaptado, o que foi falado lá foi adaptado aqui no Brasil. Tá? Então, o que foi falado lá hoje está sendo utilizado aqui no Brasil, ok? Entre as principais competências digitais na educação, né? Na escola, na nossa sala de aula, vejam. Uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui os professores ficarem atentos, né? Selecionar e aplicar tecnologias de forma alinhada aos objetivos da aprendizagem. Então, você tem lá o currículo, através do seu você vai transformar o currículo com o seu planejamento. Aí, quando você for planejar, você tem que verificar. Aquele conteúdo que você vai ensinar, né? Você colocando o uso das tecnologias, que tipo de tecnologia eu posso colocar para alcançar esse objetivo de aprendizagem? Então, você vai selecionar, não vai ser todas. Você tem que selecionar o seu conteúdo de acordo com a tecnologia e vice-versa. Né? Se você vai usar um jogo da memória, se você vai usar só para pesquisa, criação de conteúdos digitais. Olha só. Mas os alunos vão fazer? Sim, vão fazer. Produzir, editar, adaptar recursos e materiais digitais.
Tanto vocês, professores, como vocês vão passar essa competência para os alunos. Eles vão amar. Comunicação e colaboração digital. Utilizar ambientes e ferramentas para interagir, compartilhar e criar com colegas e estudantes. Coisas que muitos deles já fazem. Cidadania digital. Agir de forma ética, segura e responsável no ambiente digital. Isso vocês também podem trabalhar com eles no sentido de não espalhar notícias falsas, usar, de forma ética, não falar mal, das pessoas ou da sua escola ou quem quer que seja nas redes sociais, Porque muitos assim ainda não têm aquela noção, aí posta uma foto de um professor, de um colega com uma piada. Então assim, é para usar? Tem esse ambiente digital para ajudar? Tem, mas para usar de forma ética, segura, responsável, Porque tudo que tem tempo bom também tem tempo ruim, Essas tecnologias têm que ser bem aproveitadas, Saber aproveitar de forma positiva para não prejudicar ninguém. Aprendizagem contínua. Atualizar-se constantemente em relação a novas ferramentas e metodologias. Então, sempre vai surgir uma nova plataforma de informação, sempre vai surgir novos jogos, Vai surgir aí novas ferramentas, novos recursos, que nós falamos. E daí temos que estar atualizados aí. Hoje é interessante, por exemplo, geografia. Antes nós tínhamos, na época, pelo menos na minha época, decorava lá os estados, Tinha que decorar os estados. Imagine decorar cada estado de cada região. Tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. 5 regiões. Aí dentro de cada região tinha que decorar os estados de cada uma, depois as capitais de cada uma. Já pensou que loucura? Era decoreba, isso daí não era aprender, era para decorar para a prova. Hoje, com o uso das tecnologias, vocês têm lá, abre o computador, vocês têm lá as regiões brasileiras, vocês têm aqueles jogos que encaixam as regiões. Dá para saber, nesses jogos, quem vem primeiro, onde está o sul, onde está o norte, Então é mais interessante, porque isso é uma aprendizagem significativa. Ok? É mais dinâmico para eles. Essas competências precisam ser desenvolvidas tanto por professores quanto por alunos. Porque se os professores não treinarem, não interagirem, como é que eles vão interagir com os alunos? Respeitando os níveis de complexidade. Por isso tem que selecionar. Eu vou dar um jornal virtual para ser elaborado por meus alunos no primeiro ano? Claro que não. Mas eu posso começar no quarto, no quinto? Sim. Deu para entender? Então tem que ter uma lógica, ser crítica. E os papéis distintos de cada um no processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor vai ser o mediador. É o aluno que vai construir o próprio conhecimento, agora também, com a ajuda das tecnologias. Vamos lá, continuando. Competências digitais do... lá estava falando professor e aluno no geral, aqui do professor, O professor, ele é considerado um agente central no uso pedagógico das tecnologias, Por isso que lá no começo é falado, as tecnologias vieram não é para substituir o professor, mas para dar o quê? Um suporte, um apoio, Uma aprendizagem significativa, mais dinâmica. Então, o professor aqui é considerado um agente para que isso aconteça. Ele vai exercer essa liderança educativa, Vai promover práticas inovadoras e críticas. Olha quantas palavras-chave positivas, gente. Agente,
liderança educativa, práticas inovadoras e críticas, as próprias competências digitais, é uma palavra-chave já, né? Olha lá, o professor vai envolver o quê? Isso para o professor, tá, gente? Aqui no caso, a gente está focando no professor, não é no aluno. Então, o professor vai fazer o planejamento, a mediação pedagógica, ele vai selecionar. A curadoria, gente, significa organizar, cuidar dos recursos digitais. Ele vai criar conteúdos personalizados. Nossa, tem que ser um professor expert na tecnologia, né? Ele vai avaliar com o apoio dessas tecnologias. Ele vai precisar da formação continuada, do desenvolvimento profissional dele. Então, assim, várias coisas ele vai conseguir atingir com o uso nas suas aulas dessas tecnologias. Tudo para melhor, tá? Tudo para melhorar a sua aula. E o aluno? Competências digitais do aluno. O aluno vai alcançar aí uma autonomia, criticidade, ou seja, não vai aceitar tudo que ele vê, ele vai procurar sempre estar buscando mais. Criatividade, então mais três palavras-chave positivas aí, né? Além de competências digitais, autonomia, criticidade, criatividade, tá? Então, os estudantes, eles estão já inseridos nesse mundo, né? Informatizado, digitalizado. Desde a infância você já vê crianças bem pequenas já segurando o celular, um tablet ali envolvido com o que está passando, o desenho colorido, a musiquinha. Não tem como a gente fugir disso, né, gente? Então, existe aí a compreensão crítica a respeito à produção ativa desse conhecimento. E vai ser, aqui é o que vai ser desenvolvido lá, era dos professores aqui, o que os alunos poderão desenvolver. É muita coisa para abrir a mente deles, gente, é muita coisa mesmo. É aquele negócio, tem muita coisa, porém tem que saber utilizar da melhor forma. Então, vamos levar isso para que eles desenvolvam da melhor forma, né? Não adianta fugir. Ah, não vou usar, não vou fazer. Não adianta, porque exige. E aqui na prova que vocês vão fazer, a nível nacional, vai exigir muito mais, tá? Então, eles são totalmente a favor dessas tecnologias. Vejam, o que os alunos vão fazer usando essa autonomia, essa criticidade e essa criatividade? Navegação e busca crítica de informações. Eles vão navegar lá na internet e buscar informações. Eles vão aprender a localizar, selecionar, interpretar conteúdos digitais com critérios de confiabilidade e relevância. Então, assim, não vai ter que ensiná-los que não é em qualquer lugar que eles vão buscar a informação correta, né? Então, sites seguros, voltados à educação. Produção de conteúdo digital, utilizar diferentes ferramentas para criar textos, vídeos, apresentações e outros produtos multimodais. Eles vão adorar se você pedir um trabalho em grupo que tenha que fazer slides. Um exemplo, tá? Eu sou da época do PowerPoint, mas tem muitos outros já avançados. Aí você pede lá para eles montarem as apresentações no PowerPoint ou algum mais avançado e vão montar um vídeo mostrando esse seminário deles, essa apresentação. Comunicação e colaboração online. Trabalho em equipe é uma forma de eles aprenderem a dividir responsabilidades, trabalhar em equipe, só dá certo se estiverem unidos. Respeitar a etiqueta digital e participar das comunidades virtuais de aprendizagem. Eles podem até montar um grupinho lá no WhatsApp também, né? Para falar a respeito do trabalho, enfim. Segurança e responsabilidade digital, proteger dados pessoais, identificar fake news,
né? Mostrar para eles que nem tudo que está lá é verdadeiro. Combater o discurso de ódio e compreender as implicações éticas das interações online, porque eles vão encontrar muita coisa errada também nas redes sociais, né? Então, assim, combater todo tipo de preconceito, discriminação, racismo, tudo, né? Esse discurso de ódio que há em alguns grupos que eles não se envolvam. Aprendizagem autorregulada com o apoio das tecnologias de informação e comunicação. Organizar o próprio processo de aprendizagem. Vejam, autorregulada, é eles que vão se organizar. Definindo metas, monitorando o progresso e buscando recursos digitais adequados. Eles vão monitorar o próprio conhecimento, a própria aprendizagem. Quais os objetivos terão que ser alcançados? Eles estão conseguindo atingir? O professor vai mostrar os objetivos e eles vão correr atrás. Tais competências são fundamentais para formar sujeitos críticos, participativos e criadores no contexto da sociedade do conhecimento ou da sociedade contemporânea. Isso daí, gente, é uma finalização, uma conclusão de uma redação. Vamos supor que a redação caiu sobre tecnologias. Olha lá, para finalizar uma redação. Logo, logo a gente vai começar a treinar a redação. Olha lá. Conclui-se que é necessário formar sujeitos críticos, participativos e criadores no contexto da sociedade do conhecimento ou sociedade contemporânea. Várias palavras-chave que dá para montar ótimas redações. Ótimas. Políticas públicas e documentos orientadores. Então, assim, nas próprias políticas públicas, vários debates, conferências, reuniões foram feitas para falar sobre o uso das tecnologias nas escolas, né? Aí vocês vão falar assim... É muito confuso, né? O que realmente eles querem. Querem que trabalhe as tecnologias. Isso é fato. Aí vocês vão falar assim, é contraditório, porque foi proibido o uso do celular nas escolas. Então, é contraditório porque não estava sendo utilizado o celular de forma correta nas escolas. E nem usavam para estudar. Eram celulares particulares deles mesmos, e eles ficavam ligando na hora que o professor estava explicando com outros objetivos. Ou estavam fazendo algum joguinho, ou no WhatsApp, e assim, não estava relacionado à aula, né? Por esse motivo foi tirado. Estava atrapalhando ao invés de ajudar. Mas aqui, eles não estão falando do aluno usar o próprio celular, e sim a escola dar o acesso a essa informatização, né? Com tablets escolares, com o uso de bibliotecas, enfim, tá? Então, nos próprios documentos orientadores, por exemplo, a BNCC, que é um documento orientador, fala dessa competência digital. Compreender, novamente, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Está repetindo de novo o que já foi falado anteriormente, por isso que eu não vou repetir de novo, tá? Mas a própria BNCC fala da importância das tecnologias, tá? Eu não vou repetir de novo o que eu já falei antes. Então, de um lado nós temos os desafios a serem enfrentados, do outro lado nós temos as possibilidades. Então, desafio é algo negativo que precisa ser superado. Possibilidades é o ganho, né? Então, desafios e possibilidades da integração das tecnologias da escola. Vocês vão perceber que há pontos negativos a serem melhorados, porém, já teve um grande avanço. Então, as tecnologias, até então, só trouxeram coisas boas.
se usadas corretamente, né? Então, assim, a gente vai ver que assim, são poucos hoje. São poucos os desafios e mais ganhos, mais possibilidades. Vejam. Aqui fala que no nosso cotidiano escolar, né, na escola, o processo é complexo. Não é que não é impossível de alcançar, ele é complexo, porque envolve mudanças estruturais, pedagógicas, culturais e formativas. Então, os professores vão precisar adaptar, as escolas vão precisar se adaptar. Por exemplo, pedagogicamente falando, o professor precisa mudar suas aulas, colocar essas tecnologias. Estruturalmente falando, será que todas as escolas têm computadores, têm tablets, têm biblioteca para usar? Tem Wi-Fi para usar? Tem jogos interativos, né? Culturais. Faz parte agora as tecnologias da nossa cultura, antes não existia. Então precisa mudar a mentalidade, a cultura agora é uma cultura digital. E formativa. Os professores precisam se atualizar, uma formação continuada, né? Então, assim, muitas coisas precisam ser mudadas. Vejam aqui. Ó. Peraí. Vejam aqui. Por um lado, as tecnologias, elas ampliam o acesso ao conhecimento. Favorecem metodologias ativas e diversificam formas de aprendizagem. Tá vendo? De um lado, as tecnologias elas vão ampliar o acesso ao conhecimento, favorecer metodologias ativas e diversificam formas de aprendizagem. Perfeito. E do outro lado, a tecnologia veio trazer tudo isso de bom. E do outro lado, impõe desafios relacionados infraestrutura da escola, a formação docente, será que todo professor sabe, né, trabalhar com isso? As desigualdades sociais, ou seja, será que todos os alunos têm computadores para usar em casa se você der um trabalho? E a resistência institucional, que significa? Muitas escolas não querem mudar, principalmente muitos professores não querem mudar. Não querem colocar essas tecnologias no cotidiano escolar. Vocês estão vendo? Então, de um lado, o que veio para ajudar. Do outro, tem muita coisa a ser enfrentado, né? São os desafios a serem superados. Então, tem que compreender que esses obstáculos, também conhecido como desafios, e potencialidades é essencial para planejar uma educação conectada, inclusiva e de qualidade. Mais palavras-chave: educação conectada, inclusiva e de qualidade. Certo? Gente, nós vamos dar só uma paradinha, deixa eu ver, 1 hora de aula já. Só uma paradinha rápida, porque nós temos simulados hoje para fazer, né? E vocês vão interagir. Eu só vou... alguns alunos falaram, né? Porque eu faço a aula diretão, né? Sem parar. Então, depois de 1 hora de aula, tem que dar uma paradinha, né? Porque o tic-teco acaba não funcionando, né? Então, tem que dar de 1 em 1 hora aí uma paradinha. Então, nós vamos ter 10 minutinhos no máximo de intervalo agora. Eu vou colocar o vídeo para pausar. 10 minutinhos, vocês vão ao banheiro, bebam água, se quiserem comer alguma coisa, tá? Para que o cérebro, né, acompanhe as explicações, tá? Nós estamos na metade da aula, tá? Então, 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta. Não vão embora, gente. Não precisa sair para voltar novamente. Só vou dar a pausa, tá? Não saiam, porque é importante, vai ter interação, vocês vão interagir com os simulados, tá bom? Eu vou dar uma paradinha
para poder beber uma água, ir ao banheiro, para que a gente possa voltar com a corda toda, tá bom? Deixa eu parar aqui, ó, a gravação. Oxe, o que é essa bola que apareceu aqui? Não sei o que é essa bolinha. Agora foi. Vamos lá? Retornando. Então, aqui vai falar sobre os desafios estruturais e sociais. Estruturais diz respeito à infraestrutura da escola, tá? Estruturais. Tem biblioteca, sala de informática, né? Tem computadores, tem tablets para os alunos usarem, né? Nesse sentido. Então, vejam. Nós temos muitos desafios a enfrentar por conta da realidade das nossas escolas brasileiras, né? Nem todas oferecem essa estrutura, né? Que pedem essa estrutura física, né? E de recursos e de equipamentos que pede, né? Eles pedem para usar, eles pedem tudo isso, mas será que todas as escolas têm estrutura? Está adaptada para, né? E social no sentido dos alunos, né? Porque existe uma grande desigualdade social. Então, será que todos os alunos têm o acesso em casa? Né? Também temos que pensar em tudo isso. Então, vejam, a realidade das escolas brasileiras é marcada por profundas desigualdades regionais. Então, vamos supor, região sudeste, que é a nossa, tem mais estrutura do que se a gente pegar lá uma região norte, o Amazonas, Tocantins. Será que lá tem toda essa estrutura? O interior da região nordeste, lá no interiorzão, será que tem? Então, existem esses desafios a serem enfrentados por conta dessas desigualdades, né? Então, alguns dos obstáculos aqui para levar esse uso pedagógico das tecnologias mais efetivamente. Mas existem esses obstáculos, vejam. Falta de infraestrutura adequada. Muitas escolas ainda enfrentam a ausência da conexão à internet, algo simples, mas muitas escolas não têm acesso à internet de qualidade. Insuficiência de equipamentos e manutenção precária de laboratórios de informática. Às vezes tem lá 20 computadores e só 3 funcionando, né? Então, como que a gente vai trabalhar, né? Falta de equipamentos. Desigualdade de acesso entre estudantes, foi o que eu falei. O acesso domiciliar a computadores, tablets, celulares, internet. Será que todos os alunos têm? Claro que não, é desigual. Especialmente nas regiões norte e nordeste, em zonas rurais. Isso aprofunda a exclusão digital e dificulta a continuidade das atividades pedagógicas fora da escola. Eles pedem para usar, mas será que não é em todos os lugares que vai dar para usar? Formação docente insuficiente ou desatualizada. Nem todos os professores têm formação para trabalhar com o uso dessas tecnologias, né? Muitos professores não tiveram acesso a uma formação inicial com foco nas tecnologias. E mesmo nas formações continuadas, ainda há ênfase excessiva na dimensão técnica, ou seja, não dominam, em detrimento da reflexão pedagógica sobre seu uso. Então, muitos professores não têm esse preparo técnico, né, de utilização. Resistência à mudança de práticas pedagógicas tradicionais. Principalmente os professores mais antigos, que gostam do tradicional, eles têm sim uma resistência para estar utilizando esses recursos. Vou dar um exemplo. Eu lembro, eu sempre gostei muito de dar aula com
Eu fui uma das poucas professoras que, enquanto muitos usavam só lousa e giz, eu gostava mesmo nas escolas públicas, né? Porque muita gente fala assim, a pública é uma coisa, a particular é outra. Não, até nas escolas públicas eu levava o meu próprio, porque na escola não tinha, eu levava o meu mini projetor, fazia os slides, preparava os slides e dava aula no projetor. Então, assim, eu fui muito criticada na minha época por conta disso, porque a maioria das professoras que não gostavam falavam assim, ao invés de elas falarem legal, mas eu não vou usar, elas criticavam. Ah, porque quer se aparecer, ah, porque não sei o quê, ah, onde já se viu, ah, ela traz, sabe essas coisas? Então, há uma resistência até hoje muito grande, tá? E quem quer fazer a diferença, quem quer mudar, é pedrejado, né? Vamos lá. Há uma cultura escolar fortemente enraizada em modelos transmissivos de ensino, é o que eles não querem mais, que dificulta a adoção de metodologias mais abertas, interativas e colaborativas, palavras-chave positivas. Então, assim, uma coisa é, na minha escola não tem a infraestrutura, na minha escola não tem computadores, na minha escola não tem acesso à internet. Isso é uma situação. Agora, se tem tudo isso e é o professor que resiste a isso, pior ainda fica, porque ele tem toda a estrutura e não está sabendo utilizá-la. É nesse sentido, tá? Então, existem os desafios a serem enfrentados aí, tá? Para que haja realmente essa inovação pedagógica e essa inclusão digital. Possibilidades, né? Mudanças, avanços, para que haja essa transformação. Vejam, de um lado nós temos os desafios, nós já vimos lá. O que não tem, a infraestrutura. E aqui, se tiver, olha o ganho que nós vamos ter. Promoção de uma aprendizagem ativa, criatividade e autoria dos alunos, acesso a múltiplas linguagens e recursos, ampliação do tempo e do espaço de aprendizagem, fortalecimento da avaliação formativa. Então, olha o ganho que nós vamos ter se de fato acontecer essa cultura digital. E tais possibilidades apontam para uma escola mais dialógica, inclusive e conectada com o século XXI que estamos, né? Ou seja, nós estamos numa fase que não tem por onde fugir. E o papel da gestão escolar? No caso, o diretor aí, né? A equipe, mas o gestor como o que gere a escola, né? Precisa incentivar com que essas barreiras sejam eliminadas, com que haja a superação dos desafios. Porque não adianta também a equipe querer, né, os professores concordarem com essa mudança e o próprio diretor da escola não concorda. Ele tem que ser o primeiro a incentivar, não é isso? Então, precisa aí de uma gestão escolar inovadora para que possa incentivar, ó. É necessário que as lideranças escolares incentivem a cultura de inovação, apoiem a formação continuada dos professores, promovam o uso das tecnologias de maneira planejada e ética, participação da comunidade escolar, implementação de políticas públicas eficazes, curadoria e segurança digital, que nós já falamos a respeito, tá? Aqui no final. Finalizando. Portanto, o processo de integração das tecnologias de informação e comunicação, TIC, exige compromisso coletivo e planejamento pedagógico consistente para que os recursos digitais deixem de ser elementos periféricos e passem a constituir parte essencial do projeto educativo da escola. Integrar as tecnologias às práticas escolares vai muito além da aquisição de equipamentos. Não adianta só comprar o equipamento. Trata-se de repensar o papel da escola, os modos de ensinar e aprender,
e de preparar os estudantes e professores para atuarem em uma sociedade altamente digitalizada. Ao reconhecer os desafios e explorar as possibilidades das TICs, a escola amplia sua capacidade de formar sujeitos, olha lá, críticos, criativos e preparados para transformar a realidade, tá? Então, isso daí foi o assunto da bibliografia de vocês que trata sobre as tecnologias, ok? Nós faremos agora um simulado com 7 questões, onde vocês participarão ativamente dessas questões. 7 questões do simulado que envolve perguntas sobre as tecnologias, ok? Vão anotando aí que daqui a pouco a gente vai parar para vocês perguntarem depois que a gente fizer o simulado, tá? Para não sair as perguntas aqui. Vamos lá? Vamos lá. Primeira questão. Segundo pesquisas brasileiras sobre ética digital na educação, a adoção da tecnologia responsável é limitada por quais fatores principais? Ou seja, por que há uma limitação na tecnologia na escola hoje? Lembra lá, desafios e aqui no caso seria desafios, né? Por quais fatores ela está sendo limitada? A. Somente pela ausência de equipamentos tecnológicos adequados? É só por isso? B. Apenas pela inexistência de políticas públicas específicas para a tecnologia educacional. C. Pela falta de treinamento ético abrangente e compromisso institucional com práticas sustentáveis. Quando fala sustentáveis, gente, não é só referente a meio ambiente, essas coisas não, tá? É de sustentar mesmo, aqui no caso, o contexto. D. Exclusivamente pela resistência dos educadores às mudanças tecnológicas. Vejam que eles colocaram de tudo. Tudo que aparece lá nos desafios, eles colocaram, mas fiquem atentos com palavras negativas, porque não é só um tipo de desafio, são vários que nós temos que enfrentar, né? Uns mais, outros menos, ok? Então, vocês vão olhar aí e eu vou acompanhar no chat que vocês vão colocar. Ou quem quiser falar também, qual alternativa que acha que é a correta, qual que vocês ficariam, vocês podem abrir o áudio e falar, tá bom? Ou quem não quiser falar, escreve no chat aí para interagir. Quem vai ficar com a A, quem vai ficar com a B, com a C ou com a D? Não tem E aqui, né? Não, só até a D. Pode escrever no chat ou pode falar no áudio, tanto faz, fiquem à vontade. Com qual alternativa vocês ficariam? E daí, sempre nos nossos treinos escolhe a alternativa correta e depois nós falamos o porquê não essa, o porquê não aquela, qual é a palavra que não deixou escolher essa ou aquela. Vamos lá. Quem quiser falar no áudio, pode abrir o áudio. Com a C, porque é a mais cheirosa. Eu gostei. Quem falou? A Dai. A Dai? Sim, é porque eu tô gripada. Eu ia falar assim, Dai, eu não reconheci sua voz? É porque eu estou muito gripada, Pro. Então é isso. Bom, É. a Dai vai ficar com a C. Quem pode me falar? Deixa eu ver mais alguém. Deixa eu ver o que vocês estão colocando no chat. Peraí. Opa, por que saiu aqui? Opa. Tá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que vocês estão colocando. Peraí, vamos lá. Deixa eu acompanhando aqui, tá?
Érica falou, né? Meus meninos fazem Duolingo. É isso mesmo que meu filho falou que estava fazendo, esse Duolingo aí. Eu nunca tinha ouvido É, falar. ele faz o inglês e faz espanhol. Ah, e meu filho tá fazendo esse negócio aí que eu nem sabia. Eu comecei a fazer espanhol pelas crianças, né, na escola, Olha, e é então, bem interativo, né? é bem interativo. Tá vendo o uso da tecnologia aí? Ajuda bastante pro. Eu vou pela C, viu? Pela falta de treinamento ético. Tá. A Vera escolheu C, Vanessa C, Josete C, Andréia C, Solange C, Simone C. A Érica respondeu aí no áudio, a Dai também. Então vamos lá? A Vamos. C, professor, por causa das palavras, né? Solange. Somente, apenas, exclusivamente, já Aê, tirou tudo. garota! Aê, garota! É isso mesmo, gente. Tomem cuidado no dia da prova com essas palavras que a Solange acabou de dizer, tá? Essas palavrinhas são negativas e pegam muita gente aí no pulo, tá? Porque ausência de equipamentos tecnológicos adequados é um desafio a ser enfrentado, é verdade. Porém, somente por isso, não. Não é somente, não é só porque não tem equipamento que não está funcionando. Então, o somente, ele vai eliminar a questão. A B, o apenas, vai eliminar a questão. E na D, exclusivamente, vai eliminar a questão. Porque não é somente, não é apenas, não é exclusivamente. Tá? Tudo isso existe. Ausência de equipamentos, inexistência de políticas públicas, resistência dos educadores, mas não é exclusivamente apenas somente, tá? Então, a alternativa correta aí, parabéns a todas pela falta de treinamento ético abrangente e compromisso institucional com práticas sustentáveis. Quando fala práticas sustentáveis, não é sobre meio ambiente que nós estamos falando, mas práticas que sustentam essas tecnologias, é nesse sentido. A alternativa correta, muito bem, letra C. Muito bem. Continuando aí, deixa eu ler a segunda. A cultura digital pode ser defendida como um conjunto de práticas, valores, conhecimentos e comportamentos que surgem e se desenvolvem a partir da interação humana com as tecnologias digitais, especialmente a internet. Marque a alternativa correta, que corresponde a como a cultura digital é estabelecida na Base Nacional Comum Curricular. Porque na Base Nacional Comum Curricular é falado sobre a cultura digital, é falado sobre as tecnologias. Letra A. Uma das 10 competências gerais da educação básica, é o que diz a BNCC sobre cultura digital. B. É uma disciplina opcional para o ensino médio. C. É uma competência específica apenas para a área de matemática. D. É um conteúdo exclusivo para escolas com laboratório de informática. Essa tá na cara do gol. Com qual vocês vão ficar? Primeiro vocês coloquem com qual vocês vão ficar. Depois vocês vão me falar aí as demais, o porquê foram excluídas, canceladas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Só um minutinho. Deixa eu ler aqui. Opa. Aqui, começou aqui. Vera disse que a A, Simone vai de A, Josete vai de A, Solange A, Andréa Guerra A, Erenice a Dai já colocou aqui. A também, pois não há palavras negativas, tanto quanto as outras. Muito bem, Dai. Érica A, Josete já marcou aqui as palavras negativas das demais. Ela colocou exclusivo, apenas e opcional. Vocês estão demais, garotas.
Exatamente. Vamos lá. Eliminada B pela palavra opcional, muito bem. Eliminada C pela palavra apenas. Eliminada D pela palavra exclusivo. Alternativa correta, letra A. Na BNCC, a cultura digital, as tecnologias entram como uma das 10 competências gerais da educação básica. Muito bem. Alternativa correta, letra A. Muito bem. Vamos à próxima aí. O conceito de competências do século XXI, mencionado no contexto da transformação digital educacional, inclui, vamos lá, A. Apenas conhecimentos técnicos específicos. B. Exclusivamente competências em informática. C. Adaptação rápida, solução de problemas complexos, comunicação eficaz e colaboração interdisciplinar. E D. Somente habilidades de memorização. Ó, essas questões no treino vai ter que aumentar a dificuldade. Não fui eu que elaborei essas questões, mas essas questões estão na cara, as respostas. Essas questões eu peguei um pouco da VUNESP e um pouco de provas anteriores, não do PND que não teve, mas algumas questões relacionadas do ENAD, tá? Mas eu achei muito fácil até aqui. Vamos complicar mais nas próximas. Vamos lá. Com qual vocês ficam aí? Fala no áudio aí pra mim. Quem é que vai falar no áudio? Oi, Fro, eu vou nascer. Porque a A tem apenas, a B exclusivamente e a D somente. Tá na cara, né? Tá na cara do gol. Essa daí é copia e cola, né? Não tem nem o que discutir. Alternativa correta C. Adaptação rápida, solução de problemas complexos, comunicação eficaz, elaboração e colaboração interdisciplinar. C. Apenas, exclusivamente, somente estão eliminadas. Muito bem. Questão 4. Ainda bem que essa não tem o apenas, o somente, porque daí tá na cara. As tecnologias... Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco aqui. Acho que dá. Aí. As tecnologias educacionais podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem para aprimorar a experiência dos alunos e facilitar a atuação do professor. A respeito das tecnologias da informação e comunicação, famosas TICs, na educação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. As TICs são restritas ao uso de equipamentos de alta tecnologia, não contemplando recursos como livros digitais ou podcasts. B. O uso das tecnologias de informação e comunicação na educação é pouco expressivo, visto que a maioria dos alunos ainda não possui acesso à internet durante as aulas. C. As TICs são ferramentas exclusivamente voltadas para o entretenimento e não possuem aplicabilidade no ambiente escolar. D. Computadores, tablets, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas são exemplos de TICs que podem ser usadas para promover a aprendizagem. Vejam aí com qual vocês vão ficar e por que vai eliminar as demais. A, B, C ou D. Deixa eu ir vendo aí o que vocês estão colocando. Vamos lá. Solange D. Solange D, Érica D, Simone D, Vera D, Josete D, Andréia, Erenice D. Acho que chegaram no consenso aí, né? Sim, Pro. A eu coloquei porque, assim, são restritas ao uso de equipamento, né? A B é pouco expressivo.
E a C exclusivamente. Exatamente, exatamente. É o que você falou. Deixa eu achar aqui o que a Dai escreveu alguma coisa aqui também. A Dai também colocou D, pois é o exemplo claro do uso da tecnologia na vida e na educação da criança como um todo. É, Exatamente, Dai. É isso, né? Então aqui, vocês já falaram que elimina, é exatamente essas palavras que são negativas, e a D é o que acontece no cotidiano geral aí. É exatamente a D, a alternativa correta, ok? e também está na apostila, na parte da leitura. Ah, também, né? Também Então, no próprio conteúdo tem lá falando, né? isso. Exatamente. Ah, vamos para a próxima. Próxima. Próxima, vocês estão demais. Sextou, sextou. Todo mundo quer ficar livre. Sextou. Não, Vamos Pro, eu vou lá. estudar sábado e domingo, tá? Oi? Já marquei. Eu vou estudar no sábado e domingo. Ah, pensei que você ia falar para ficar livre no sábado e domingo. Você vai. Não, não posso. Eu tenho PSS e tenho essa prova em outubro. Ixi, aí sim. Não, Vamos não. lá. Deixa para descansar depois. Gostei. Vamos lá. 5. Tecnologias de informação e comunicação impulsionaram avanços importantes para a humanidade, sobretudo no setor educacional. Com a introdução de novas ferramentas tecnológicas, surgiram formas inéditas de gerar, disseminir e acessar o conhecimento. Sobre as TICs, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Deixa eu colocar mais para cima. 1. Existe uma tendência de estagnação das TICs, que ficaram restritas principalmente no âmbito educacional. 2. Diariamente, a humanidade acompanha a diminuição da dependência dos meios tecnológicos. 3. Na área educacional, as novas tecnologias proporcionaram o surgimento de meios e fins na criação, no compartilhamento e na busca por conhecimento. É correto afirmar o que se afirma. Na letra A está dizendo que a 1 e a 2 apenas estão corretas. Na B está dizendo que todas estão corretas, 1, 2 e 3. Na C está dizendo que só a 1 e a 3 que estão corretas. E na D está dizendo que só a 3 está correta. E é vocês que vão colocar aí para decidirem. 1, 2 e 3. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. Deixa eu ver aqui. A Andréia colocou D. Opa, tô passando demais aqui. Andréia D. A Vera também D. Josete D. Erenice D. Érica D. Vanessa D. A maioria aí tá falando que é a D. Vamos lá. Opa, alguém escreveu aqui, a Dai. D, pois o uso da tecnologia não é restrito ao ambiente educacional. Verdade. A Simone saiu, que pena. Tá bom. Vamos lá. A alternativa correta, D de dado. Apenas a terceira está certa. Na área educacional, as novas tecnologias proporcionaram o surgimento de meios e fins na criação, no compartilhamento e na busca por conhecimento. Correto. A 1 está errada, porque não é restrita ao ambiente educacional, conforme a própria Dai colocou aí. E a palavra também, estagnação, também tá imprópria aí, incorreta, né? Estagnação. É que ela não apresenta crescimento, né? Então. Exatamente. O que é algo estagnado? Que não tem movimento, que não tem Então, utilização, né? isso. E restrito também é negativo. E na 2, está falando diminuição da dependência. Pelo contrário, a Aumentou. cada dia mais ficamos dependentes porque a tecnologia está em todo lugar.
Então, não está diminuindo, está aumentando, né? Por isso ensino híbrido, né? Que eles falam, né? Exatamente. Não tem por onde escapar. Então, Não. a alternativa correta, letra D, de dados. Só a 3 está certa, a 1 e a 2 erradas. 6, bora para 6. O uso das tecnologias da informação e comunicação na educação tem se tornado cada vez mais necessário. Considerando seu uso pedagógico, qual das alternativas apresenta uma prática coerente com a perspectiva crítica e reflexiva da educação digital? A. Promover projetos colaborativos com mediação docente e uso de ferramentas digitais. B. Utilizar plataformas apenas para memorização de conteúdos. C. Incentivar o consumo passivo de vídeos. D. Substituir o professor por recursos digitais. Meu Deus, tá na cara, né? Não tem nem o que pensar. Aí tá fácil demais, vamos dificultar esse negócio, gente. Tudo bem, é só um simulado, né? Ainda nós não começamos os treinos, né? Propriamente dito. Mas, vamos lá, já vai pegando no ritmo aí. Alguém tem dúvida? Acho que não, né? Vamos lá, essa eu mesma vou falar aqui. Né? Com certeza vocês acertaram. A alternativa correta, letra A, promover projetos colaborativos com mediação docente e uso de ferramentas digitais. Letra B, apenas já é negativo, memorização, negativo. Na C, passivo, a palavra passivo, consumo passivo, negativo. E na D, substituir o professor, jamais. Né? Elas não vieram para substituir o professor, foi a primeira coisa que eu falei no começo da aula. Né? A alternativa correta, letra A. Pode falar, quem ia falar, eu cortei aí, alguém? É Nil. Oi, Nil. Eu não estou interagindo, eu estou trabalhando, não estou escutando, viu? Fique em paz, mulher, o importante é estar estudando. Fique em paz. Tchau. Tá bom? Sem dúvida, né? Vamos à última questão desta noite, só desta noite. Questão 7, é um pouquinho maior, hein? Mas vamos lá, vamos ler primeiro aqui, depois eu aumento, tá? Não, já aumentar já agora. Considerando os desafios da educação contemporânea e os pressupostos das metodologias ativas integradas às tecnologias digitais da informação e da comunicação, a reconfiguração dos ambientes de aprendizagem exige novas práticas pedagógicas, currículos flexíveis e participação ativa dos estudantes. Diante desse contexto, torna-se coerente. Alguém tentando entrar aí? Deixa eu ver. Permitir. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se mais alguém. Não. Vamos lá. Opa. Desculpa, gente. Diante desse contexto, torna-se coerente com a abordagem formativa e inovadora. Então, a alternativa tem que ter a ver com as tecnologias da informação e comunicação, tem que ser uma abordagem inovadora, formativa, né? Mesmo esquema. Vamos lá. Letra A. A ampliação dos recursos tecnológicos nas escolas substitua gradualmente as práticas tradicionais, com foco na uniformização de metodologias e roteiros de aprendizagem previamente definidos. B. O uso de plataformas digitais atenda à lógica instrucional das grades curriculares, assegurando a padronização dos conteúdos e a linearidade dos processos formativos. C. A valorização das metodologias ativas ocorra pela sua associação direta
a performance individual dos alunos nas avaliações padronizadas e indicadores de desempenho externo. Não se assustem quando cair uma questão gigantesca. Se vocês lerem, vocês vão conseguir. D. A incorporação das tecnologias ao ensino presencial se restrinja ao uso de ferramentas digitais como complemento às aulas expositivas, respeitando o modelo de ensino centrado na transmissão. E a proposta pedagógica incorpore situações de aprendizagem em que o estudante assuma o protagonismo de seu percurso, articulando desafios reais, colaboração e personalização com suporte docente e orientador. Nessa daqui, a gente vai fazer o contrário. Eu vou falar a letra e vocês vão me falar qualquer palavra que vocês tenham encontrado como negativa, tá? Qualquer uma, pode ser uma palavra só. Letra A. Eu quero que alguém me diga uma palavra que eu posso considerar negativa na letra A. Substitua. Uniformização. Substitua, uniformização, perfeito. Tá ótimo, já é negativo, então está eliminada. Então, roteiro, previamente definido, enfim, só uma palavra só, independente substitua, independente uniformização, já está eliminada. Tá, ok, eliminamos A. Uma palavra negativa para B. Padronização. Posso considerar também linearidade. O que é isso? Que eu tenho que seguir numa linha reta. Não posso virar para a esquerda, para a direita, é só seguir reto, tá? Mas padronização já é negativo, então já estaria descartada. C, palavra negativa da C. Valorização das metodologias. Associação direta, performance individual. Padronizadas. Vamos lá. Padronizadas é negativo e performance individual também, tá? Mas só uma já bastaria, padronizadas, tá? Valorização das metodologias ativas, até aí tá certo, né? O que tá errado é depois daí, ok? Mas já tem padronizada, tá errado de qualquer jeito. Uma negativa na D. Restrinja. Nossa, vocês foram na lata, hein? Combinaram, foi? Restrinja é negativo. Aulas expositivas também é considerado negativo. E o ensino centrado na transmissão também é negativo, tá? Então, ó, vocês viram o tamanho da alternativa? Muita gente sairia correndo. Na prova não tem como sair correndo, é encontrar uma palavra negativa para eliminar, é só isso, tá? E a alternativa correta, cheirosa, perfumada, perfume importado, parece uma poesia. A proposta pedagógica incorpore situações de aprendizagem, olha a palavra-chave, situações de aprendizagem, desde o começo do conteúdo hoje, situações de aprendizagem. E que o estudante assuma o protagonismo, palavra-chave do seu percurso. Articulando desafios, palavra-chave. Colaboração, suporte docente como orientador, né? O orientador, mediador, enfim. Letra E, alternativa correta, ok? Peraí, deixa eu parar aqui para falar com vocês, só um minutinho.